Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de administração mercadológica e hoje nós vamos começar a relembrando o que nós estávamos vendo nas aulas anteriores. Nós vimos o marketing, né, e as suas concepções. O marketing ele pode ser considerado uma troca, pode ser considerado como filosofia e pode ser considerado como processo. O marketing, na sua concepção como processo, foi o último que nós vimos, certo? E aí, em relação ao marketing como processo, vocês desenvolveram essa atividade prática, né? Me explicando a importância da empresa ser orientada para o marketing e utilizando uma empresa para descrever como que ela faz a gestão do seu composto de marketing, do seu mix de marketing, ou seja, dos seus 4 P's, né? Produto, preço, praça e promoção. E essas foram algumas das empresas que vocês utilizaram: McDonald's, Natura, Samsung, Louis Vuitton, Coca-Cola, Cacau Show, Dell, Ambev, Havaianas, Faber-Castell. Vocês falaram, pesquisaram sobre elas e falaram um pouco como que elas fazem a gestão do seu mix de marketing, né? Falando sobre marketing como processo, porque marketing como processo consiste na gestão do mix de marketing também, certo? E aí hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses temas aqui: seleção de mercado e posicionamento. Eu já expliquei para vocês qual que é o conceito, tá? Bem assim, superficial e rapidamente, porque eu estava explicando para vocês o marketing como processo, e o marketing como processo envolve a seleção de mercado e o posicionamento. Porém, hoje nós vamos ver cada um desses aspectos detalhadamente, certo? E aí nós vamos ver seleção de mercado, que ela se refere a onde a empresa vai competir, ou seja, qual que vai ser o segmento de mercado em que ela vai atuar e como que ela faz para selecionar esse segmento, como que ela vai avaliar a atratividade desses segmentos, e nós vamos ver sobre o seu posicionamento, ou seja, como que a empresa vai competir, o que ela vai ter de diferente, qual vai ser o diferencial dela e para onde ela vai direcionar o mix de marketing dela, como ele vai ser direcionado dentro desse mercado que ela vai selecionar, certo? Então, nós vamos ver seleção de mercado e posicionamento hoje de uma forma detalhada, ok? Para uma empresa realizar a seleção do mercado-alvo dela, ela precisa seguir uma etapa, né? Então, primeira etapa, segmentar o mercado, que nós vamos ver qual é o conceito disso, avaliar a atratividade dos segmentos, né, que ela segmentou ali, identificar e definir um posicionamento para sua marca, para sua empresa e, por fim, selecionar o mercado-alvo. Então, ela precisa seguir essas etapas para conseguir fazer uma seleção de mercado, ok? E aí nós vamos começar por segmentar o mercado, né? O que é segmentação? O que é segmentar? Segmentar é dividir um mercado em grupos, ou seja, cada grupo é um segmento, homogêneos de consumidores. O que é um grupo homogêneo, ou seja, um segmento? É um grupo onde os membros desse segmento, eles possuem comportamentos semelhantes, características semelhantes entre eles, e ao mesmo tempo comportamentos e características diferentes dos outros grupos, certo? Dos outros segmentos. Então, eu até dei o exemplo para vocês na aula anterior, como se o mercado fosse esse aqui, um mercado completo, e cada grupo de cores desse fosse um segmento, né? Então, o segmento ele consiste em dividir o mercado em partes, e essas partes, cada partezinha é um segmento. Esse conceito eu já passei para vocês, né? Então, hoje nós vamos ver quais são os níveis de segmentação que existem dentro desses grupos, desse segmento, tá? Quais são os níveis? Nós podemos dividir em marketing de massa, marketing de segmento, marketing de nicho, marketing local e marketing individual. Cada um desses é um nível de segmentação. No primeiro, que é de massa, o marketing ele é trabalhado como uma coisa só, de uma forma só, indiferenciado. Ou seja, praticamente igual para todo mundo, para a maioria das pessoas. Por quê? Massa.
Então, a massa populacional ele considera o mercado como se fosse um só, com poucas variações. Então, o marketing ele não precisa ser diferente, ele pode ser igual para a maioria. O marketing de segmento, não, ele já trabalha para um determinado grupo com características similares, ou seja, um grande grupo, que é o que nós vimos aqui, né? Separar o mercado, trabalhar com grupos. O marketing de nicho, ele vai um pouquinho além ainda. Ele está dentro de um segmento, então ele é um grupo menor dentro de um grande grupo. Por exemplo, nós falando em segmentar, em dividir, nós dividimos aqui, supõe-se que esse grupo é feminino e esse grupo é masculino, só um exemplo, tá? Um nicho seria eu pegar um grupo dentro desse grupo, então o grupo feminino, eu vou pegar um grupo aqui dentro, o que eu posso pegar dentro do grupo feminino? Mulheres plus size, plus size é um nicho, então, porque ele é um grupo menor dentro de um grande grupo que é o grupo feminino, tá? E tem outra característica no marketing de nicho. As necessidades desse grupo, elas não são atendidas totalmente. Então, o plus size, por exemplo, as mulheres que usam roupas plus size, elas conseguem achar roupa em qualquer lugar, a preços acessíveis, roupas da moda, elas conseguem isso? Essas necessidades dessas mulheres são atendidas? Sim ou não? Então, se elas não são totalmente atendidas, o público, né, o grupo plus size, ele pode ser considerado, dentro do nível de segmentação, marketing de nicho, porque é um grupo dentro de um grande grupo, que é o grupo feminino, certo? Aí nós temos também o marketing local. O marketing local ele é adaptado para cada local em que ele está acontecendo, né? Então, nós podemos, vamos supor, que isso daqui é o nosso país e cada grupo desse é a nossa região. O marketing local, ele vai atuar diretamente no local em que ele está sendo realizado. Qual é a característica daquele local? Talvez dentro de cada região existem culturas diferentes, existem locais diferentes e que ele pode atender adaptado para cada local, certo? E o marketing individual, ele é mais detalhado ainda, ele é o último nível da segmentação, porque ele é um marketing personalizado para cada pessoa. Então, não é um nicho, por exemplo, igual o nicho, que é um grupo menor, não. Ele é individual, de pessoa para pessoa. Ou seja, a gente já pode imaginar que ele é mais complicado de fazer, mais difícil, né? Porque é muito maior as pessoas que ele vai trabalhar. O grupo, como ele vai trabalhar individualmente, ele precisa se adaptar a cada uma das pessoas. Então, diferente do grupo do marketing de nicho e do marketing de segmento, por exemplo, certo? E aí, depois que a gente vê os níveis de segmentação, nós precisamos entender como que é a segmentação relacionada com o mix de marketing, com o composto de marketing, né? Vocês viram, por exemplo, na atividade lá que vocês fizeram, na aula anterior, como que cada empresa trabalha. Será que aquelas empresas, elas trabalham por um determinado motivo daquela forma? Sim, porque de acordo com a segmentação delas, tá? Então, a segmentação está relacionada com o mix de marketing. E aí, nós podemos aqui dividir o marketing de massa, o marketing de segmento e o marketing de nicho, eles têm atuações diferentes em relação ao mix de marketing. Então, vamos lá. O marketing de massa. Em relação ao produto, o produto é básico e não tem muita diferença. Para todo mundo é o mesmo produto, tá? Vamos pegar aí arroz. Arroz é uma coisa básica, não tem muita diferença de um arroz para o outro. É pouca diferenciação. O preço baixo para gerar alto volume de vendas. Então, eu não posso colocar lá um valor absurdo no meu arroz, porque eu preciso vender muito. Eu não vou ganhar, a minha empresa ela não vai ganhar dinheiro em cada produto que ela vende. Eu preciso vender um saco de arroz e vou ganhar bastante. Não, ela vai vender vários sacos de arroz para ganhar um pouquinho em cada um, certo? A praça.
local que eu vou vender esse produto relacionado a marketing de massa? É um local onde tem alto volume de vendas. Então, um supermercado. Quanto um supermercado vende por dia? Muito. É um canal com alto volume de vendas. Por isso que o arroz está ali, certo? E a promoção é uma propaganda ampla para a massa. Não é feito, não é tão incisiva a propaganda de um arroz, você não vê a propaganda de um arroz na mesma frequência que você vê a propaganda de um carro, por exemplo. Então, ela é feita de uma forma ampla, né? E esse tiradores de pedido aqui, ó, significa que ele vai vender de uma forma ou de outra, né? Você investindo mais no seu mix de marketing, ele vai vender um pouco mais. Mas se você investir menos, ele vai ainda continuar vendendo. Menos, mas vai continuar, porque as pessoas precisam comprar arroz, certo? Então, marketing de massa se posiciona em relação ao mix de marketing dessa forma. Marketing de segmento, não. Ele já tem algumas variações, né? Então, não é um produto igual para todo mundo. Tem variações. Exemplo, as roupas. Nós vamos trabalhar com roupas femininas e roupas masculinas. Tem variação de uma roupa para outra, tá? Camisetas. Tem uma pequena variação ali de camisetas para mulheres e homens, né? A camiseta das mulheres, às vezes, ela é um pouco mais desenhada, tem um design um pouco diferente, tem mais opções do que masculino. Hoje isso já tá mudando um pouco, né? Mas ainda é um exemplo. O preço, ele é normalmente semelhante ao da concorrência. Então, assim, roupas femininas e masculinas, você encontra muito. E a faixa de preço, se as roupas não forem diferenciadas, se forem básicas, elas são semelhantes o preço de um lugar para o outro, né? Os canais, eles estão relacionados ao segmento. Então, tem lojas que vendem só roupas femininas, tem lojas que vendem só roupas masculinas. Então, está relacionado isso. E tem lojas que vendem no geral, também tranquilo, vai estar relacionado com o segmento que aquela loja, que aquela empresa trabalha. E a promoção é adaptada. Acontece, nesse caso, a adaptação de veículos e das mensagens. Então, se eu vou trabalhar apenas com roupas femininas, eu vou adaptar onde que as mulheres veem mais roupa? Na rede social? Na televisão? No WhatsApp? Como que eu vou transmitir a mensagem da minha roupa? É uma roupa super confortável, ou é uma roupa que é diferente, é exclusiva, não sei. Eu vou passar uma mensagem que as mulheres gostem de ouvir, que chamem a atenção. Então, eu vou ajustar de acordo com o público. Para homem, o que o homem preza na roupa? Então, eu vou adaptar a minha mensagem, o meu veículo, minha mídia, ao público masculino, certo? Quando eu falo em marketing de nicho, eu já tenho que detalhar mais ainda o meu mix de marketing. As variações do meu produto, elas são mais profundas. Dei o exemplo do plus size, não dei? Aqui, enquanto no marketing de segmento as variações eram pequenas, por exemplo, uma blusa feminina e masculina é praticamente igual, o nicho de roupas plus size, não. Elas precisam ser mais variadas, de uma forma mais profunda, é mais diferente um do outro, tá? O preço, automaticamente, ele se torna mais alto, porque eu tenho uma variação maior. Se eu tenho uma variação maior e se é mais complicado de eu encontrar, eu não encontro em qualquer lugar, então o valor se torna mais alto. A minha praça, os canais são especializados, ou seja, loja de roupa plus size. Eu não encontro em qualquer loja, como eu encontro, por exemplo, eu quero comprar uma blusa, eu vou lá na loja feminina. Às vezes o plus size não é em qualquer loja feminina, é uma loja especializada em roupa plus size, certo? Então essa é a diferença. Ou então venda direta. O que é a venda direta? A empresa procura a pessoa para vender aquele tipo de roupa, certo? E aí a promoção, por sua vez, é a comunicação direta e personalizada. Então, não é uma comunicação geral que eu faço para aquele público em geral. Eu vou buscar aonde estão essas pessoas, porque elas são mais difíceis de encontrar também. E aí eu vou fazer a comunicação diretamente com ela, personalizada para ela. Não é uma
promoção comum, não é uma comunicação que eu faço para qualquer pessoa. Não, eu tenho que fazer especializado para aquele público, certo? E nesse caso, acontece a venda de valor, não é só a venda de um produto. Lembra que nós falamos sobre valor? O que é valor mesmo? É a percepção do cliente em relação ao preço com os benefícios do produto, né? Nesse caso, uma pessoa que usa roupa plus size, ela vai pagar um valor mais alto, mas talvez ela não vai achar caro, porque não é fácil dela encontrar uma roupa daquele jeito que atende às necessidades dela totalmente. Então, quando ela encontra para ela, mesmo que for um preço mais alto, o valor é bom, ela considera bom porque ela teve as necessidades dela satisfeitas, certo? Então, cada tipo de nível de segmentação trabalha de uma forma em relação ao mix de marketing, certo? É separado, tem diferença sobre a sua atuação. Agora nós vamos ver, pessoal, os tipos de segmentação que uma empresa pode utilizar para se segmentar, né? Que ela pode escolher para atuar. Em relação aos tipos de segmentação, eu também já falei brevemente para vocês quais são eles, né? Hoje nós vamos ver de uma forma mais detalhada, certo? Então, a segmentação geográfica. A segmentação geográfica, ela está relacionada à geografia, né? A região, por exemplo. Então, nós podemos trabalhar aqui dentro do nosso país com a região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Cada região tem as suas características. E uma empresa, se ela for se segmentar de forma geográfica, ela precisa estudar as características da região que ela vai trabalhar e ver se o seu produto se adequa àquela região, né? Outro critério é o tamanho da área, ou seja, o tamanho da população que ela vai atender naquele local, ou naquela região, naquele município. Por exemplo, as franquias, igual o McDonald's, eles priorizam bastante esse tamanho aqui, ó. Não, eles não abrem franquias em cidades menores de X habitantes. A cidade ela precisa ter uma quantidade de habitantes para cima para que eles pensem em montar uma franquia ali. Aí eles vão estudar o local para ver se as características daquele local se adequam à empresa, à marca McDonald's, tá? Então, normalmente as franquias utilizam dessa variável aqui, que é o tamanho de área, tamanho da população daquele local, se atende ou se não atende. Mas não só franquias, tá? As franquias usam isso de uma forma mais incisiva, mas qualquer empresa pode se segmentar de acordo com o tamanho daquela população. A concentração da população. Tem mais população urbana, tem mais rural, tem mais suburbana. Como é a população do local que eu quero trabalhar? Por que isso aqui vai interferir? Porque às vezes, se a concentração for rural, eu tenho que vender produtos, a minha empresa ela tem que oferecer um mix de marketing voltado para as necessidades dessa população aqui, tá? Por exemplo, eu vou vender lá remédio para animais, eu posso vender sementes para roça. Diferente se eu for focar numa população urbana, né? Eu vou vender outros tipos de produtos, outros tipos de serviços. Então, por isso que é importante, dentro da segmentação geográfica, eu saber a concentração da minha população, tá? Clima também, né? Um clima quente, um clima frio, isso faz muita diferença no tipo de produto que eu vou oferecer naquela cidade. Não adianta eu ficar oferecendo roupa de frio no Rio de Janeiro, que faz 40 graus diretamente, por exemplo, tá? Então, eu preciso adequar o meu mix de marketing, não só o meu produto, mas o meu mix completo para essas variáveis aqui, quando eu falo em segmentação geográfica, tá? Até na aula anterior que eu falei sobre isso, eu dei o exemplo, né, das bebidas, do chimarrão no sul e de uma bebida gelada e apimentada no Nordeste, por exemplo. Então, eu preciso relacionar o meu mix de marketing com o clima, quando eu falo em segmentação geográfica. Essas são algumas variáveis da segmentação geográfica e alguns exemplos.
Depois nós temos a segmentação demográfica. A segmentação demográfica, ela tem bastante variáveis, tá? E estão relacionadas com as pessoas, né? Por exemplo, idade. Eu vou atender pessoas abaixo de 6 anos, ou eu vou atender pessoas só acima de 18 anos, porque eu vou vender bebida alcoólica. Enfim, eu preciso levar em consideração a idade quando eu falo em segmentação demográfica. Sexo, feminino, masculino, tamanho da família também entra aqui. Então, eu vou trabalhar com pessoas que moram sozinhas, que só tem uma pessoa na família, ou que tem de 1 a 2, ou que tem de 3 a 4 pessoas. São necessidades diferentes que essas famílias têm com esse número de pessoas, né? E quando eu tenho necessidades diferentes, eu preciso trabalhar com um mix de marketing diferente também, tá? Então, por isso que eu preciso definir essas variáveis se eu for trabalhar com segmentação demográfica. Ciclo da família. Uma pessoa solteira, ela tem a mesma necessidade de um casal jovem com filhos? Não, as necessidades e os desejos são totalmente diferentes. E se são diferentes, eu preciso adequar o mix de marketing a cada necessidade, certo? Então, ciclo da família também está relacionado com segmentação demográfica. Renda. A renda é uma coisa muito importante porque está muito relacionado com o preço do produto, né? Com o P de preço do mix de marketing. Dependendo de como for a renda do grupo, do meu mercado-alvo, eu tenho que adaptar a um preço mais alto ou um preço mais baixo, né? E não só o preço, mas principalmente o preço dentro do mix de marketing, porque senão o meu público não vai conseguir pagar. Então, qual é a renda do meu mercado-alvo? É abaixo de tanto, é acima de tanto, quem que eu quero atingir? Religião. Religião interfere em compras? Muito, né? Se você for trabalhar, por exemplo, com acessórios e você coloca lá terços para vender, qual que vai ser o seu público nesse caso? Vai ser protestantes? Não. Então, não só isso também, né? Tem muitas outras coisas que envolvem. Isso é só um exemplo simples, tá? Mas a religião, ela interfere muito nas compras também. E você precisa segmentar para quem eu vou vender. Tem lojas hoje que são de roupas que elas são específicas, segmentadas demograficamente, pensando em religião. Então, tem roupas específicas para determinada religião. Por exemplo, para os protestantes. Aqui em Fernandópolis mesmo tinha uma, que era ali na Avenida 4, né, que vendia roupas específicas para público feminino, que era uma segmentação demográfica já, só que ainda assim utilizava duas variáveis, né, feminino e religião, que era para mulheres de religiões protestantes, né, evangélicos. Então, as roupas, elas são diferentes. E nessa loja, elas ofereciam apenas roupas desse estilo, né? Então, era bem específico mesmo. Classe social também é um fator que interfere muito nas compras. Se eu vou atuar com uma classe baixa, ou com uma classe média, ou com uma classe alta, isso eu vou diferenciar totalmente o meu mix de marketing. Primeiramente e principalmente o produto, né? Porque vai ser um produto exclusivo, talvez, se eu for vender para classe alta. Se eu vou vender para classe baixa, posso ter um monte de produto igual que as pessoas não vão se importar. O preço, né? Onde eu vou divulgar isso, a forma que eu vou divulgar isso. Então, é totalmente diferente uma atuação da outra, dependendo da minha classe social. A ocupação das pessoas. O que essas pessoas fazem da vida? Então, uma pessoa autônoma, uma pessoa que é funcionário público, outra é funcionário privado, fazendeiros, têm necessidades totalmente diferentes de, por exemplo, um funcionário público que trabalha no setor administrativo, por exemplo. A ocupação, ela faz com que você tenha necessidades diferentes, né? E aí a empresa, ela vai se adequar à ocupação que ela escolher, né? Tem, por exemplo, empresas que trabalham apenas com produtos para pessoas da área da saúde, né? Então, tem desde de materiais até roupas voltadas apenas para pessoas da área da saúde, é um exemplo, porque ela está focando na segmentação demográfica, na variável ocupação, tá? Raça também.
faz parte da segmentação demográfica. Como que eu vou diferenciar o meu mix de marketing por raça? Isso é preconceito? Não, vamos com calma. Diferenciar por raça, por exemplo, se eu sou uma empresa de produtos de maquiagem, eu posso montar o meu mix de marketing apenas focado para pessoas negras, que têm a tonalidade de pele diferente de uma pessoa branca e não pode utilizar o mesmo produto, certo? Se eu passar um produto de uma pessoa negra, não vai ficar nada legal. Se uma pessoa negra passar um produto que eu utilizo, não vai ficar nada legal. Então, eu posso separar isso, eu posso atender só a um desses segmentos, né? Um desses tipos. Então, usando essa variável. Então, isso acontece e isso é bom. Por quê? Porque eu ofereço exclusividade, né? Eu ofereço personalização voltada exatamente para as necessidades daquela pessoa, certo? Posso focar ainda aqui em nacionalidade. Pessoas com nacionalidades diferentes têm culturas diferentes, têm formas de viver diferentes, e isso faz com que elas tenham também necessidades diferentes. Se elas têm necessidades diferentes, eu preciso adequar o meu mix de marketing a cada uma dessas necessidades. Por exemplo, comida. Comida alemã é diferente de comida francesa, que é diferente de comida americana. E eu posso segmentar o meu restaurante em uma desses tipos de nacionalidade, certo? Formação intelectual. Formação também interfere no meu mix de marketing? Sim, e é uma variável da segmentação demográfica. Se eu estou trabalhando com um público que tem a formação básica, a necessidade provavelmente será diferente de pessoas que têm uma formação de especialista, por exemplo. Por quê? Se eu ofereço lá livros, material didático, eu sou uma empresa de livros, eu vou oferecer materiais diferentes para cada tipo de formação educacional que eu quero trabalhar, tá? Então, vai depender muito do tipo de produto que eu estou oferecendo, né? Com o que a minha empresa trabalha, para eu escolher uma variável de segmentação e um tipo de segmentação também que eu vou trabalhar, tá? Então, vocês podem perceber que, às vezes, um tipo de segmentação serve para uma empresa e não serve para o outro. Se adequa mais a uma empresa do que para outra, porque as necessidades da empresa também são diferentes, tá bom? E aí, nós temos aqui as gerações, que também faz parte da segmentação demográfica. Geração X, Y e Z. Quem são essas gerações? Qual que é a diferença entre elas? A geração X são as gerações mais antigas, né, de pessoas mais idosas que nasceram há um tempo mais atrás. E elas têm características diferentes. Então, as necessidades delas são diferentes da geração Y, por exemplo, que está ali entre a década de 70 e 90, né? Depois que vem a geração Z, que já está aqui mais voltada para os anos 2000. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Essas pessoas, se vocês já pararem para pensar, vocês vão ver assim, nossa, o meu avô, a minha avó é muito complicado. Eles pensam assim, 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 não é desse jeito. Quando você tem essa divergência de ideias, de pensamentos, essas divergências estão relacionadas com a geração das pessoas, né? Porque elas nasceram, cresceram e se formaram em tempos diferentes. Se elas se formaram e criaram a sua identidade em tempos diferentes, elas pensam de formas diferentes, né? Então, assim, eu não dou certo com a minha mãe e com o meu pai. Eles acham que isso é errado, não é. Por quê? Gerações diferentes têm pensamentos diferentes e necessidades diferentes também, tá? O meu irmão, essa geração de hoje, meu Deus, tá perdida. Meu irmão fica o dia inteiro fazendo isso é errado. Jeitos de pensar diferentes, gerações diferentes e necessidades e desejos diferentes. Se são diferentes, eu preciso adequar o meu mix de marketing também de forma diferente, tá? O que eu vou vender para, por exemplo, o meu irmão de 17 anos é diferente do que eu vou vender, da forma que eu vou vender para o meu avô de 70 e poucos anos, tá? Então,
Porque eles são de gerações diferentes. E eu também, eu sou de uma geração diferente, estou entre duas gerações. Então, quando eu falo em gerações, eu preciso estudar e saber o que cada geração precisa, o que cada geração pensa e adequar o meu mix de marketing a essa geração que eu quero trabalhar, ok? Então, segmentação demográfica é isso. Aí nós temos a segmentação comportamental, que é outro tipo também. A segmentação comportamental, ela pode ser baseada em ocasiões normais ou ocasiões especiais que a pessoa vai me procurar a minha empresa. Por exemplo, empresas que alugam roupas, que alugam vestidos, que alugam ternos, elas alugam essas roupas para ocasiões o quê? Especiais, não são ocasiões normais. Então, elas têm um tipo de segmentação comportamental, tá? Voltada para ocasião especial, ok? Benefícios. Ela pode focar nos benefícios que ela traz para o consumidor. Qualidade, economia, rapidez. Quando a gente fala, por exemplo, em drive-thru, ele pode ser considerado um benefício, a rapidez, e ele pode se segmentar de uma forma comportamental aqui, buscando atender o comportamento dessas pessoas que têm uma vida corrida e que buscam rapidez na compra dos produtos e serviços, tá? Quando a gente fala na loja de 10 reais, que agora é de 20, né? Já dobrou o preço. Mas aquelas lojas de 20 reais, qual que é o foco? Economia. Ela é segmentada de uma segmentação comportamental com o benefício da economia, tá? Então, é errado eu trabalhar com uma variável ou outra? Não, eu só preciso definir antes de colocar em prática. Porque se o meu foco, se a minha variável que eu vou trabalhar é benefício em economia, e aí eu começo, por exemplo, divulgando isso para um público errado, eu não vou ter eficácia, tá? No meu mix de marketing. Então, eu preciso adequar a minha segmentação que eu escolher, a variável que eu escolher, adequar o meu mix de marketing a ela, tá? Condições do usuário. Esse usuário, ele é pequeno, ele é médio, grande, qual que é o comportamento dele dentro do mercado? Para cada tipo de usuário, também tem um tipo de atuação no mix de marketing. O grau de lealdade. O meu usuário, o meu consumidor, ele é leal a mim ou não? Mais ou menos, muito, totalmente. Hoje nós temos no mercado em geral um grau pequeno de lealdade, mas ainda existem pessoas que têm um grau forte de lealdade a uma determinada marca, a um determinado produto, tá? E normalmente essa lealdade ela vem aqui, ó, da geração X, né, que é a geração mais antiga. Não, sempre comprei esse produto, então eu não vou mudar, não mudo porque esse é o melhor. Mas hoje, como as pessoas, a geração atual ela é muito aberta a coisas novas, então o grau de lealdade ele tende a diminuir, né? E aí a empresa também vai se adequar a esse grau de lealdade. Aptidão de compra. Se o meu público ele é inconsciente sobre a minha marca, a minha empresa, se ele é consciente, se ele é informado, se ele é interessado, se ele tem desejo ou não, isso tudo também vai interferir no mix de marketing quando eu for defini-lo, tá? Se o meu consumidor ele é inconsciente, é diferente se ele já é consciente. Eu preciso de fazer, por exemplo, uma promoção diferente para cada um desses, uma promoção de vendas, uma promoção do meu produto diferente para cada um deles. Se ele é informado ou se ele não é informado, eu preciso também trabalhar de uma forma diferente, entre outros. Atitude ao produto. Quando uma pessoa ela está super entusiasmada para comprar aquele produto, eu trabalho de uma forma. Quando ela não tem nem um pouco de interesse, ou quando ela tem uma atitude negativa sobre aquele produto, aquele serviço, eu preciso trabalhar de uma forma totalmente diferente. Preciso convencê-la, né? Enquanto o entusiástico ali, ele é muito mais fácil, porque ele já quer comprar aquele produto. Então, a atitude do consumidor muda muito, tá?
E também vai mudar o meu mix de marketing em relação à atitude do consumidor. Depende de como ele se tem essa atuação, tem essa atitude, eu vou atuar também com o meu mix de marketing de forma diferente, certo? E aí nós temos por fim a segmentação psicográfica. A segmentação psicográfica, ela está relacionada ao estilo de vida e à personalidade das pessoas, né? Então, o estilo de vida, qual que é o objetivo de vida daquelas pessoas? Se é uma pessoa extravagante, se é uma pessoa intelectual, se é uma pessoa social, esportista, eu vou oferecer coisas diferentes para esses tipos de pessoas diferentes, tá? Então, os estilos de vida das pessoas mandam nas necessidades e desejos delas também. E quando eu segmento dessa forma psicográfica, eu preciso adequar o estilo que eu quero atender. Se for atender o estilo social, é totalmente diferente de um estilo esportivo, por exemplo, tá? E a personalidade também manda nesse caso. Ela interfere. Uma personalidade compulsiva, diferente de uma personalidade ambiciosa, e eu vou adequar o meu mix de marketing de acordo com cada tipo de personalidade. Então, quando eu falo em segmentação psicográfica, eu estou falando de estilo de vida e de personalidade, ok? Visto os tipos de segmentação, nós vamos agora para os critérios de uma segmentação efetiva. Para eu ter uma segmentação efetiva, qual critério que eu preciso analisar dentro do segmento? Quando eu vou escolher, então, um segmento, eu preciso ver ele precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso saber qual é o tamanho dele, qual é o poder de compra, quais são as características desse segmento. Eu posso quantificá-lo, eu posso mensurá-lo, né? Então, por exemplo, qual é o tamanho do mercado feminino no Brasil? Eu consigo quantificar isso. Qual é o tamanho do mercado feminino plus size no Brasil? Consigo mensurar isso. Qual é o tamanho do mercado infantil? Consigo mensurar, tá? Então, eu preciso, nesse caso, de dados, quantificar. O outro critério também é o critério substancial. Grandes e rentáveis o suficiente para atender a sua empresa. Então, por exemplo, às vezes eu encontro lá um segmento super bacana de pessoas assim, 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 com determinada característica. Mas esse segmento, ele não é grande o suficiente ou rentável o suficiente para você ganhar dinheiro com ele. Às vezes ele é muito pequeno e não vai ser lucrativo para você atender só esse segmento. Então, você precisa ver se ele é substancial ou não. Se ele vai conseguir ser lucrativo para você ou não, ser rentável ou não. Se ele for muito pequeno e não for rentável, você precisa mudar o seu segmento, tá? Se ele é acessível, se é efetivamente possível você alcançar esse público. Às vezes você quer trabalhar com um público, só que aí você não consegue alcançar ele. Ele está muito longe de você, demograficamente, ou muito caro para você conseguir alcançar esse público, você não tem dinheiro suficiente, né? Por exemplo, eu quero vender roupas, uma marca exclusiva de roupas, porém eu não tenho dinheiro suficiente para fazer esse investimento, não consigo alcançar essas pessoas. Ou eu estou aqui em Fernandópolis, quero fazer essa loja exclusiva, de roupas exclusivas, né, com marcas exclusivas, mas o meu público não atende, então ele não é acessível para mim, tá? Ele precisa ser diferenciável, responder diferente a cada elemento do mix. Então, assim, se ele é diferente de outro segmento, eu estou segmentando da forma correta. Se não, ele é igual a todos os outros públicos, eu não estou segmentando, eu estou atendendo de uma forma geral. Então, ele precisa ter algo de diferente, eu preciso adequar o meu mix de marketing de uma forma diferente para ele. Aí sim é um segmento, tá? Se não, se é igual eu ofereço para todo mundo, não é diferenciável, não é um segmento, tá? E ele precisa ser também acionável. Eu tenho que conseguir fazer programas efetivos, de uma forma efetiva, para atrair e atender esse público. Se eu não conseguir criar formas de atrair e atender ele não é acionável, tá? E se ele não for acionável, não vai servir de nada para mim. Então, eu preciso, através dos meus programas, atrair e atender esse público. Se eu conseguir fazer isso, ele é acionável para mim, ok? Então, esses são alguns critérios para uma segmentação efetiva que eu preciso analisar antes de escolher o público que eu vou trabalhar, o público que eu vou atuar. E aí, nós temos
critério muitíssimo importante que a empresa ela precisa analisar de toda forma antes dela escolher o mercado-alvo dela, que é a atratividade desse mercado. Ou seja, as necessidades desse mercado, elas precisam ser atendidas pela empresa com demanda, com lucratividade e com crescimento favorável. Então, eu preciso ter procura de um público, ou seja, eu tenho que ter demanda. Não adianta eu oferecer um produto que eu não tenho demanda, que eu não tenho procura. Precisa ser lucrativo. Não adianta, eu tô vendendo super bem e não tô tendo lucro nenhum, tá? Então eu preciso ter lucro. E crescimento. Hoje eu tenho lucro, mas eu não tenho perspectiva de crescimento para o futuro. Então não é atrativo esse mercado para mim. Quando o mercado é atrativo? Quando tem procura, ou seja, demanda, quando ele é lucrativo e ele tem possibilidade de crescimento futuro, favorável, tá? Quando eu tenho essas três coisas aqui positivas, aí sim esse mercado é atrativo para mim, porque eu vou ter um público, eu vou ter como para quem vender esse produto, eu vou ter lucro e eu posso crescer futuramente. Então, é tudo junto, esse conjunto forma a atratividade, e a atratividade é o que as empresas buscam para serem bem-sucedidas, né? Então, eu preciso analisar a atratividade de um mercado antes de eu escolher, certo? Então, após segmentar o mercado, ou seja, dividir o mercado em grupos, após eu avaliar a atratividade de cada segmento, aí eu vou para a próxima etapa, que é identificar e definir um posicionamento da minha marca, certo? Como que funciona esse identificar e definir um posicionamento? Eu falei para vocês já sobre posicionamento, né? Que nós podemos definir como projetar a oferta da empresa de forma que ela ocupe um lugar diferente, um lugar de valor na mente do consumidor-alvo. Ou seja, quando você fala em refrigerante, você pensa primeiro em Coca-Cola. Eu dei esses exemplos aqui para vocês na aula anterior, quando eu falei de posicionamento, né? São marcas que já estão posicionadas na nossa mente. Quando eu falo em esponja de aço, eu não falo esponja de aço, eu falo Bombril, tá? Então, o posicionamento é isso, é eu oferecer algo para o meu consumidor em que ele valorize e que ele sinta que o meu produto é diferente dos demais, né? Que na mente dele isso já seja automático. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essa outra empresa aqui, ó, sobre essa outra marca, a Omo. Quando a gente fala em posicionamento, um posicionamento ele é mutável, ou seja, eu posso mudar de acordo com o tempo o posicionamento da minha marca. Então, a Omo, qual era o posicionamento dela há um tempo atrás? Há bastante tempo atrás, né? O que ela prezava? Qual que era o foco dela no mercado? Brancura e longa vida, só com Omo. Ou seja, estava falando especificamente da roupa, que a roupa ficava muito branca e que ela não estragava a roupa. Orgulhe-se do aspecto impecável da sua roupa. Omo, o melhor amigo da sua roupa, produz espuma abundantemente e é ativa que lava suave e eficazmente. Não use mais processos antiquados para lavar a sua roupa. Use Omo. Omo lava mais branco. Vê-se logo. Então, olha só como que é diferente essa forma de comunicação, de posicionamento no mercado para hoje. Olha o posicionamento hoje. Omo, porque se sujar faz bem. Não tá falando nada de que a roupa vai ficar muito mais branca, de que ela vai ficar, não vai estragar, de que não é um processo, não é um processo antiquado. Enfim, é um posicionamento totalmente diferente. O foco é diferente. Aqui o foco era no produto. Aqui não, ele é um foco mais emocional. Olha a imagem. Enquanto aqui uma dona de casa, né, mostrava uma roupa e os dois homens aqui com a cultura daquela época, que era fumar, né, com a roupa aqui chamando a atenção, hoje a roupa tá tudo suja. Olha aqui, seria até estranho, né, falar, nossa, por que que o Omo tá mostrando uma roupa suja? Porque
o enfoque aqui é emocional, né? Você criar laços aqui com o seu filho, com as pessoas, brincar, se divertir, se sujar sem se preocupar, porque depois o homem vai resolver isso, né? Então, o enfoque, o posicionamento é totalmente diferente. E as empresas, elas podem mudar o seu posicionamento durante, ao longo do tempo, né? As Havaianas, por exemplo, que também foi utilizado lá por alguns alunos na atividade anterior, olha a diferença de uma propaganda para outra. Vá firme, peça sempre sandálias havaianas, aquelas que têm a marca gravada na palmilha. É um crime você gastar seu dinheiro em imitações, exija sempre as legítimas, sandálias marca Havaianas. E hoje, Havaianas, todo mundo usa. Pronto, olha a diferença de uma marca para outra. Enquanto aqui o posicionamento falava, né, de legitimidade, de originalidade, recusa imitações, aqui só diz que Havaianas todo mundo usa. Por quê? Se todo mundo usa é porque é bom, porque é confortável. Então é diferente o posicionamento de uma época para outra, tá? E quando a gente fala em posicionamento, isso é totalmente comum. Se vocês pararem aí para pensar, vocês vão ver outras empresas também que tinham um foco e hoje tem outro, tá? Inclusive podem colocar lá na nossa área de debate, se vocês lembrarem de algum exemplo. Então, o posicionamento é normal ele sofrer alterações, certo? E aí, nós temos algumas ferramentas para diferenciar a nossa marca, a nossa empresa no mercado, já que posicionamento está relacionado com diferenciação, né? Então, eu posso, por exemplo, diferenciar o meu produto, oferecendo mais qualidade, oferecendo um estilo específico, confiabilidade, um design diferente. Especificamente no produto, eu posso ter um foco de diferenciação. Ou então, eu posso me diferenciar em preço. Não tanto no produto, focar em preço, com preço mais baixo, com desconto, né? Posso focar a minha diferenciação no serviço, ter um serviço super ágil, ter um serviço de disponibilidade que eu posso o tempo todo te atender ali, um serviço de 24 horas, por exemplo, de atendimento ao público. De garantia, eu posso oferecer como serviço garantia, treinamento para você utilizar o produto, o serviço que você comprou, pós-venda. Estou focando em serviço. Mesmo que eu venda um produto, eu posso agregar um serviço como diferencial para o meu público, tá? Posso focar nos recursos humanos da minha empresa, da minha marca, tá? Por exemplo, a competência dos meus funcionários que te atendem, a cortesia, a relação em que é construída entre as pessoas da empresa e os clientes, o atendimento, a comunicação. Então, eu posso me diferenciar através das pessoas que trabalham para a minha empresa, para a minha marca. Ou posso me diferenciar ainda através da minha imagem, passando uma personalidade, exclusividade, sofisticação, ousadia, uma identidade. Quando a gente fala de imagem, se você vê uma pessoa utilizando uma determinada marca, às vezes uma marca exclusiva ou sofisticada, você já tem uma imagem daquela pessoa, né? E aquela pessoa já tem uma imagem também, ela já passa uma imagem só por usar uma determinada marca. Então, o foco dessa marca é na imagem que ela passa, tá? Foco de diferenciação. Às vezes, se tirasse aquela marca ali, seria um produto comum, por exemplo, uma bolsa da Louis Vuitton. Ela passa uma imagem. Se eu tirar a marca, é uma bolsa comum, não é uma bolsa. Mas se eu coloco a marca, ela tem uma outra imagem. Então, eu posso me diferenciar nesses quesitos, tá? De diversas formas. Eu posso escolher qual ferramenta eu vou utilizar para diferenciar a minha marca e me posicionar no mercado, ok? E aí nós temos também as bases para um posicionamento. Então, por exemplo, eu posso utilizar o atributo do produto como posicionamento. Exemplo, Apple. O foco, posicionamento, é no atributo, na qualidade do produto, que ele não trava, que tem uma câmera muito boa, que tem um armazenamento bom, enfim, não sei porque eu não tenho. Mas o foco é no produto. Eu não preciso nem falar. Quando eu falo que o produto é Apple, todo mundo já sabe que é um bom produto.
Por quê? Porque ela já criou essa esse posicionamento no mercado. Eu posso trabalhar também com a base de benefício, né? Sadia, a vida com S é mais gostosa. Então, se você usar sadia, você vai ter um benefício, você vai estar comendo um alimento mais gostoso, sua vida vai ficar mais gostosa. Foco no benefício. Posso focar minha base no segmento. Por exemplo, eu escolho o segmento feminino para atuar. Marisa, de mulher para mulher. Eu estou focando em um segmento. Não estou falando que as roupas da Marisa é de ótima qualidade. Não estou focando no preço, estou focando no segmento, de mulher para mulher. Então, é uma base diferente. E eu posso também utilizar uma base relacionando a minha marca, o meu produto, com outro objeto. Como que seria relacionar? Seria com o meu concorrente, mas eu nunca posso, né, falar diretamente do meu concorrente. Colgate é melhor do que Close-Up, por exemplo, do que Sorriso, não posso falar isso. Então, como que eu vou relacionar com o meu concorrente, com outro objeto, de uma forma que eu posso fazer isso? Como a Colgate faz? Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Então, eu tô comparando ela com alguém, porque se eu tô falando que ela é a 1, tem a 2, a 3, a 4 e assim por diante. Porém, eu não estou citando ninguém. Então, se ela é a marca número 1 em recomendação dos dentistas, é porque ela é a melhor. Subsentende isso, né? E quando eu faço essa comparação, eu estou dizendo que ela é melhor do que as outras de uma forma sutil. Porque se os dentistas recomendam ela, é porque ela é melhor, porque eles são profissionais dessa área. Então, é uma base de posicionamento diferente. Cada uma dessas empresas tem uma base diferente de posicionamento. E todas estão corretas e dão muito certo, né? Todas essas são marcas reconhecidas no mercado e bem posicionadas no mercado, que as pessoas têm conhecimento, ok? Então, eu posso utilizar essas bases. Quando eu faço todas essas etapas, segmentei, dividi o mercado, avaliei se ele era atrativo ou não, o segmento que eu queria, identifiquei lá como que eu quero me posicionar, aí sim eu vou escolher o mercado em que eu quero atuar, tá? Depois que eu já tiver feito todas as outras etapas, aí eu escolho qual vai ser o meu mercado de acordo com a divisão que eu fiz, com a avaliação da atratividade que eu fiz e com o posicionamento que eu defini que eu quero atuar, certo? Para fixar essa atividade, nós vamos fazer uma outra prática, que vocês vão utilizar a mesma empresa que vocês utilizaram na atividade anterior para explicar sobre essa empresa, como que é a seleção do mercado-alvo dela, então como ela é segmentada, com qual segmento ela trabalha, qual critério que ela utiliza, por quê, quais são esses, de onde você tirou a sua resposta, né, por que você diz que ela é, por exemplo, segmentada por segmentação demográfica, por quê? Quais indícios que nós conseguimos identificar essa segmentação nela? E qual é o posicionamento dessa empresa atualmente? Então, Coca-Cola, qual é o posicionamento dela atual? O posicionamento dela é X hoje. Como era anteriormente? Vocês vão fazer uma comparação, tá? Vocês vão procurar como que era o posicionamento dela no mercado antes, há um tempo atrás, e como é o posicionamento dela no mercado hoje, tá? Vocês vão encontrar essas informações, talvez no próprio site, né, institucional dessas marcas, em pesquisas mesmo na internet, de propagandas, né, de épocas anteriores, vocês vão conseguir ver essa diferenciação, vocês vão ter que analisar, vocês não vão encontrar em nenhum lugar falando, posicionamento da Coca era esse, hoje é aquele, não, vocês vão encontrar como ela fazia as propagandas delas, e aí vocês vão analisar a diferença de uma para outra, tá? Então, essa atividade vai fixar para vocês, dentro dessas empresas que vocês já pesquisaram, como ela fez para escolher o público que ela trabalha hoje, né? Vocês já sabem qual que é o produto que elas vendem, em relação ao preço, quais são os critérios que as empresas utilizam, como é feita a promoção da marca, a promoção do produto,
e também qual é a praça, como ela faz a distribuição e as vendas desse produto. Então vocês já têm informações sobre elas. Agora vocês precisam falar qual é o mercado que elas atuam, né? Como que vocês enxergam esse mercado e qual é o posicionamento dela, comparando com o posicionamento de um tempo atrás e o atual, né? Se mudou, se não mudou, por que vocês acham que mudou ou porque vocês acham que não mudou. Eu acredito que todas elas tenham mudado, tá? Mas por que essa mudança no posicionamento, se deu certo, se não deu, e enfim, vocês vão colocar informações sobre mercado-alvo, seleção, segmentação de mercado e posicionamento dessas marcas que vocês trabalharam, certo? Assim, com essa atividade, nós fazemos a prática dessa seleção de mercado-alvo, né? Sobre a segmentação, se esses segmentos que essas empresas trabalham são atrativos ou não, e aí qual é o posicionamento delas, se o mercado-alvo delas está escolhido de uma forma correta. Isso, acredito que vocês já conseguem identificar, porque todas essas marcas são marcas de grandes empresas, né, e que vendem muito e que lucram muito, e são marcas bem posicionadas no mercado. Se elas são bem posicionadas, é porque elas fazem um bom trabalho em relação a isso, né? Então, o que elas fazem para se destacarem? É isso que vocês vão pesquisar, ok? Estou disponível lá no portal para dúvidas de vocês em relação ao conteúdo e em relação à atividade também. Uma ótima aula para vocês, uma ótima atividade, se cuidem. Beijo no coração de vocês, estou com saudades.